Muito boa noite, meus amigos da Toca Cultural, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma conversa legal que vamos ter aqui hoje, mas antes de falar quem são essas pessoas, passo a bola para Lana Seganfredo. Boa noite, galera! E aí, tudo bem? Toca Podcast no ar e hoje a gente vai falar sobre teatro, sobre dramaturgia, sobre todo esse mundo cultural que eu adoro. E para isso, convidei duas pessoas muito especiais que estão em cartaz em Curitiba. Estão aqui conosco Mauro Zanata e Estela Maris. Sejam bem-vindos! Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Olá. Vamos lá, vamos começar esse papo então. Gente, eles estão em cartaz com a peça Cidades Mortas. É isso mesmo? Cidades Mortas. Gente, me contem mais, porque me parece que alguém encontrou uma mala de dinheiro, está milionário e teve a vida virada do avesso. É o homem da mala de dinheiro? O homem da mala. Não ficou milionário. Você lembra? Você lembra do Pecado Capital, da novela? Sim. Então, eu creio que Pecado Capital foi baseado nesse conto que se chama Um Homem Honesto, do Monteiro Lobato. Sim. Lá de 1918, por aí, 17, Tinha um livro de contos chamado Cidades Mortas. Nesse conto tem essa história, né? Esse conto eu vim durante algum tempo, e a Estela participou também, eu vim durante uns 3 anos trabalhando ele junto com o Sistema S. O Sistema S no dia 9 de dezembro tem o Dia Internacional contra a Corrupção. E eles me chamaram para fazer uma proposta, para fazer uma palestra. Ainda há 3, 4 anos atrás, fazer uma palestra sobre corrupção. Né? E eu falei, palestra não é bem a minha pegada, mas eu lembrei que tinha esse conto que eu curtia muito, e eu acabei adaptando, eles toparam, eu adaptei para vídeo e contei esse conto. Trouxe um material e tal. Ele girou. No ano seguinte, eles me chamaram de novo. E eu fiz o neto do João Pereira, que é a figura que encontra essa mala. E aí a Estela participou desse. E no ano seguinte, ainda, no 3º ano, eles me chamaram de novo. E eu fiz um bate-papo com o pessoal do TCE, do Tribunal de Contas, no Sesc da Esquina, com Senai, Sesc, Sebrae, os diretores todos, falando da importância da cultura na sociedade. Sim. E aí tinha uma pessoa, não vou lembrar o nome dele agora, que fazia o contraponto falando da questão do controle da corrupção através do TCE. Então foi um papo muito gostoso. E nesse ano mesmo, acho que foi o ano passado, E foi aí que a gente pensou em montar. E como que a Estela entra, então, nesse projeto? Porque ela estava trabalhando comigo no espaço. Com o Mauro, eu comecei a trabalhar lá. Tipo, eu conheci o Mauro na pandemia, né? Eu conheci o Mauro de ouvir falar, sabia quem era, mas não conhecia o Mauro. Sim. E aí, na pandemia, fazendo um trabalho, porque daí na pandemia, na verdade, assim, eu tenho uma companhia e a gente tinha que realizar um trabalho, que era uma peça de teatro, e tudo ficou, né? Acabou, a gente teve que realizar online. Sim. Aí a gente foi fazer lá no espaço dele, alugou o espaço dele. Inclusive, o Mauro fazia parte do projeto. Aí a gente trabalhou junto. Sim. E acabei conhecendo o Mauro. E aí a gente, a Estela foi me ajudar na escola, porque depois da pandemia eu fiquei absolutamente isolado lá. Eu não tinha dinheiro para restabelecer uma equipe de trabalho e tal. Consegui contratar a Estela, né? Duras penas, uma contratação daquela né? Mas enfim, ela precisava, eu precisava também. A gente ficou trabalhando junto um tempo. Ela veio fazer curso comigo e a gente se conheceu daí na parte artística. E vamos trabalhar junto, vamos fazer alguma coisa, pum. Ficamos entre 3, 4, né, textos. Começamos a pesquisar um monte de coisa, foi um trabalho de pesquisa. E até a gente
encontrar o tema, assim, sabe? Porque a gente pensou em várias coisas, mas nada desenrolava, sabe? Tudo até que de repente surgiu esse conto de novo, ressurgiu, né, Mauro? E aí, bom, vamos montar um Homem Honesto de Sim. novo. E é maravilhoso, né? Porque conta a história que é muito atual, né? De 100 anos atrás, mas hoje ele tem uma história muito atual, que um cara encontra, né, um pacote de dinheiro e devolve na rodoviária lá pro dono da... Como é que é? Para Pro- fiscal, pra Pra fiscal. fiscal, né? rodoviária. E todo, né? Olha, encontrei, não sei o quê. E o cara conta e tem 200 milhões, 200 mil reais. Nem É, 200 assim, mil reais. Nem é uma, nem não é é uma uma fortuna. Mas é porque a gente fala de uma realidade de pessoas que, assim, que vivem com muito pouco, né? Aham. Então, assim, quem ganha um salário mínimo e passa um mês com um salário mínimo, 200 mil é uma fortuna. Lógico. E nesse caso, ele devolve essa quantia e é zoado pra caramba por todo mundo, inclusive pela própria família, né? Exato. E aí a questão, né? Você seria honesto também, né? Você devolveria? E vou aproveitar e deixar essa pergunta pra galera que tá assistindo hoje a gente em casa. O que você faria? Tropeçou saiu do ônibus lá meio dormindo, passou a noite viajando, na hora de sair, pegar as malas, tropeça num pacotinho. Poxa, vou devolver, né? Vou ver o que tem dentro e ver que tem 200 mil reais. E aí, sem bolsa, devolve, procura o dono. O que é que você faz? E 200 mil acho que desperta muita reflexão, né? Muito. Desperta, Porque né? a pessoa deve pensar, tá, 200 mil me ajuda muito, falta para alguém, Ah, né? Pode ser Mas isso é dinheiro o dinheiro de um bandido. E se é o Pois dinheiro é. de uma cirurgia de uma criança? Sim, Você porque- sabe que exatamente. Mas assim, por dinheiro tá dentro de uma maleta. Quem é que leva dinheiro dentro de uma maleta, né? E outra Guarda coisa, dinheiro como em maleta. identificar para que esse dinheiro não caia na mão de uma pessoa nada a ver, né? De um estelionatário que venha tentar buscar esse dinheiro. Exatamente. É uma. Ela- Então, são uma várias questão, né? questões que permeiam mesmo, porque ele devolve para fiscal da rodoviária. E quem disse que a fiscal não ficou com o dinheiro? Tipo, não devolveu, tudo é questionável, né? E a gente questiona tudo isso na pressa, mas você devolveu pro dono? Não, não A, foi pro a dono. peça questiona ou ela também responde isso? Como Não, é que é? A gente abre esse a questionamento. gente abre. A gente Fica abre. aberto. Mas a gente abre muito mais. Uhum. Porque, assim, no momento em que a gente começou a conversar, a gente sabe que hoje, por exemplo, um debate sobre honestidade, ele nem aparece mais, né? Não é uma coisa antiquada, né? É verdade. Né? Quem é que fala sobre honestidade hoje em dia? Eventualmente até passa uma matéria ou outra na televisão dizendo que alguém encontrou algo e devolveu. É notícia, né? Quando isso acontece, é é uma- vira isso que eu ia notícia. falar, porque assim, debater no sentido de conversar com os filhos, realmente a gente não sabe se as pessoas fazem, mas vira, como é que se diz? Vira evento, né? Aham. Quando alguém fala assim, nossa, o fulano achou tal coisa e ele devolveu, você acredita, né? Aham. Algo que É. deveria ser tão inerente à Não pessoa, né? acredito que aconteceu. É. Então, assim, essa questão abriu para a gente, no nosso debate interno, tá, o que mais que a gente tem que conversar? Porque ela já veio debatendo a corrupção. Então, a gente começou a debater, conversar. Pois é, e essa tal corrupção brasileira, onde é que ela nasceu? Porque a gente tem sempre a noção, quando a gente fala de corrupção, a gente pensa na questão da política. Uhum. Ah, corrupção é o que acontece dentro do Estado e tal, esse jogo entre o Estado e a iniciativa privada, né? Mas e as nossas pequenas corrupções Diárias, né? diárias? Então, a gente começou a voltar e a gente chegou onde? Lá na chegada das caravelas. Né? Porque a palavra corrupção, ela tem, né, você vê da honestidade, a gente foi para a corrupção, e a corrupção ela tem o sentido de corroer, né? Corrupção é uma corrosão, corrosão, Corrosão. corrosão, né? Uma corrosão. Agora veio aqui né? Como é que a gente fala no momento? Corromper. Corromper, decompor, subornar, quer dizer, ela tem vários significados. Mas uma das questões quando chegaram as caravelas, as culturas que viviam nestas terras foram corrompidas, né? Então esse foi o nosso primeiro ponto, sabe? E aí a gente vai questionando, e aí?
Que história é essa? Onde é que começa, né? Que formação de sociedade gerou essa corrupção lá atrás? Né? Então a gente tem uma linguagem que a gente traz, onde a gente conversa sobre essa distância social, esse degrau social que a gente vive hoje, né? E vai falando sobre ele, mas de maneira, né, o supercondomínio fechado é uma simbologia, né? O supercondomínio fechado. Hã? Não, a gente vai falando como a sociedade foi se construindo, né? Em metáfora. Em metáforas, né? E as pequenas associações de moradores, né? Quer dizer, a gente está entre esses dois lugares. Sim. Né? Então a gente vai brincando com isso o tempo inteiro no espetáculo, até introduzir, até passar pelo texto e chegar em outro lugar, que é um fechamento. Que aí se pergunta, né? Afinal, o que é uma cidade? O que é uma cidade? Uma cidade morta. Por quê? Né? Temas aí que estão na peça. E aí já vou aproveitar e deixar esse convite para você que se interessou pelo assunto. Esse é o último fim de semana que a peça vai estar em cartaz, né, Estela? Como é que é? Exatamente, é o último final de semana, estamos indo para o Pra final, finaleira pra aí, né? finaleira. Depois vem Miami, vem Nova York, vem Londres. Temporada, Depois né? Europa 2025, né? 2025, Europa, uma turnê, né? Daqui a pouco a gente passa a agenda, né, irmão? Mas está lá no Mas espaço o espaço excêntrico. excêntrico, de quinta a domingo, de quinta a sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Uhum. Ingressos pelo Simpla, Sim. estão no Simpla, o link está... A gente tem o Instagram, que a gente fez o Instagram do Cidades Mortas, que a gente está começando a trabalhar ele. Então, assim, quem puder entrar no Instagram do Cidades Mortas, na bio, o link para o Simpla está lá. E daí Cidades vem Mortas e espetáculo. aí pode aproveitar e seguir a Legal. gente, a ideia é a gente começar a colocar uns conteúdos lá, né? Alguns debates, pensamentos, ideias. Reflexões sobre a cidade, porque a ideia é essa, né? Vamos pensar sobre a nossa cidade, como é que a gente vive. E tá aí um tema super atual. A gente está às vésperas de uma eleição municipal, né? Então a Sim. gente tem que pensar a cidade de um jeito diferente. Sim. Quem aí tem uma proposta boa para nossa cidade, né? Então acho que são temas que levantam. Agora também eu me lembrei de um negócio. Você tem alguns anos já, além do João Honesto aí, João Pereira aí da pauta, você tinha peças também sempre com esse pensamento de refletir sobre a existência humana. A gente teve aí a peça Impossível Não Falar, né? Que estava aí um tempo atrás com o Cauê Persona, o Arthur Augustos também, né? Sim, Eu acho que direção da Carol Meiners. Sempre com essa pegada de discutir, de pensar, de refletir a existência humana, os comportamentos, a cidade. De onde vem isso, essa vontade de refletir sobre tudo isso? Lá. Eu contei antes para vocês da família italiana, né? Gente, acabamos de descobrir uma coincidência. Mauro também é de Concórdia. Eu não acredito nisso, gente. Só que ele está aqui há bem mais tempo que eu, né? Somos concordienses, Isso né? mesmo. Barriga verde. Barriga verde. É uma inquietação minha. Tem muito a ver com um pouco com o meu pai. Meu pai era um operário. Sim. Um operário que trabalhou naquela empresa que você conhece lá naquela nossa cidade. A grande. Né? E meu pai tinha sempre uma relação muito, muito incrível com a questão da energia. Então, meu pai construía sistemas de energia solar, construía serpentina que passava por trás do fogão, né? Ele sempre pensava assim, o pró-álcool, é isso aí, pró-álcool, gera emprego no país, não polui. Então ele tinha uma atividade dele muito voltada a cuidar da energia do país, a cuidar da Soluções. Sustentabilidade. Aquele hospital que você falou também, meu pai era quem consertava as máquinas
Que bacana. daquele no hospital. São Francisco. São Francisco. As freiras só chamavam meu pai. Elas não confiavam em mais ninguém. Que Então, barato. ali tem um lugar, um jogo que você vê, a questão da honestidade, a questão do meio ambiente, a questão de cuidar dos funcionários. Então, tinha uma questão socialista, né? Tinha um olhar socialista para a sociedade, um olhar de agrupar, de comunidade, né? E acho que tem isso que vem muito dele, mas tem muito de mim, uma coisa minha de sempre de ver uma injustiça acontecendo social. E desde pequenininho, isso sempre pesou muito no meu processo, né? Mas eu não ia ser ator, não. Eu estava seguindo o caminho da engenharia. Ah, é? Aí foi um acaso, assim, foi um cansaço com essa ideia de engenharia que interrompeu e eu caí dentro de um Quem de que um despertou, assim? Qual foi o curso que você fez, assim, que tirou o Mauro da... Bom, quem despertou foi o próprio espaço vago da sociedade, que eu não me interagia com aquele espaço. Mas eu acabei fazendo um curso com um argentino chamado Daniel Berbedez, que morava em Florianópolis, onde eu fazia faculdade na UFSC, e aí com ele eu entrei e a partir dali eu nunca mais voltei para trás. Você vê só. E a Stella, como é que caiu nas artes cênicas aí? Olha, eu acho que desde pequenininha eu quis ser atriz. Uhum. Desde pequena, assim. Mas eu acabei... Eu sou artista visual por formação. Uhum. O que eu queria era ter feito artes cênicas. Minha mãe falou, não, porque se for fazer artes cênicas, você vai trabalhar com o quê? Né? Ai, meu Deus. E acabei não fazendo artes cênicas. Eu falei, então tá, então vou fazer artes visuais, acho que vai ter mais área de trabalho. E aí... Mas e aí aí eu acabei dando uma volta nesse Caiu, caminho. Fiz artes Não visuais. adianta, se quer muito, você volta pro caminho. Acaba voltando, né? Daí sempre fazendo curso de artes cênicas por aí, um curso ou outro, não sei o quê, mas trabalhando com designer gráfico, trabalhando em galeria de arte, trabalhando em museus. Dei aula também, fui professora de artes, de educação artística, trabalhei em projetos da Fundação Cultural, como arte educadora. Enfim, dei uma voltona aí até voltar pro teatro, sabe? Então, assim, mas o teatro sempre esteve junto, sempre fazendo uma peça ou outra, fazendo um curso, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Mantendo a chama acesa. Mantendo a chama acesa. Até que, assim, não dá para dizer que a gente cai de cabeça no teatro, porque não tem como, né? Seria o sonho. Mas, assim, agora é o momento da minha vida, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, que eu tô mais envolvida com o teatro mesmo, sabe? Mais, assim, meio que respeitando essa minha vontade que sempre existiu e eu nunca dei chance, né? Sempre dei uma contornada, sempre estava fazendo outras coisas. E agora eu resolvi mesmo deixar fazer a coisa acontecer. Não é deixar a coisa acontecer, é fazer, porque a gente tem que fazer. Porque se a gente não fizer, E não tá sendo o acontece. que você imaginava que seria antes de... Assim, eu já sabia o que era, né? Uhum. Porque assim, eu fui casada com um ator, Hum. uma família de atores. Assim, e o meio da arte, a gente sabe, porque assim, eu era das artes visuais, mas assim, é tudo arte, né? Então eu sabia como era. Inclusive, assim, eu até não fazia muito, porque assim, quando a gente participava de editais, os editais eram tão pequenos que eu falava assim, não vale a pena nós dois fazer. Então, eu fazia sempre um ou outro, ele acabava fazendo, entendeu? Porque assim, o dinheiro sempre foi muito pouco nos editais. Uhum. Então, assim, eu sempre soube o que é, mas agora eu falei, não, agora eu quero também, A sabe? minha vez. Agora é minha É. vez. Agora é minha vez, deixa eu ir. E ainda o Mauro pegou uma outra época em que, eu não sei, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que as artes cênicas ainda eram um pouco mais valorizadas, ou não? Você acha que hoje tem mais incentivo para a cultura do que houve um dia? Se você falar em valores, comparado com o que se Vamos pensar em 30 anos atrás. Aí, vai. hoje tem mas muito mais dinheiro para a cultura. Mas se você comparar o que tem para a cultura em relação ao que tem para as outras áreas, né, Divide mais. da sociedade, o que tem para a cultura é um
uma quirera. Sim. É uma quirera. Sabe o que é uma quirera? Você conhece bem a quirera, né? É muito pequena, é muito pequeno o valor. Então, apesar disso, só para dar uma... a cultura Uhum. é 4% do nosso PIB, sabe? Então, assim, veja que, por exemplo, o Paraná investe 0,14, 0,17% Uhum. do É muito pouco para tudo que se do tem orçamento. do orçamento. E a É. gente tem um estado tão cultural, uma capital que respira música, teatro, show, Exatamente. espetáculo todo dia praticamente. Você tem uma atração cultural em Curitiba. Quando as pessoas de fora falam em Curitiba, logo pensam Teatro Sim. Guaíra, show não sei o quê, né? As Público pessoas... para testar piada, porque o pessoal os É. humoristas vêm muito para cá para testar os espetáculos, né, também, né? Fazer um E a teste de verdade é que audiência. também nunca foi tão caro executar qualquer tarefa Sim. na vida do ser humano, né? Digo, até, sei lá, 30 anos atrás, numa cidade como Maringá, vamos usar como exemplo, ninguém nem sabia o que era um estacionamento pago. Uhum. Hoje, Sim, você vai no centro de Maringá, se você não conseguir estacionar na rua, você vai ter que pagar. sim. Então, tudo, até as coisas mais básicas, parece que você paga e paga caro, né? Mas você quer ver uma coisa? Se a gente olhar os valores que cercam o teatro, a gente está assim, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, os valores são os mesmos. Né? Não foram corrigidos. São os mesmos, não tem correção. Então, por exemplo, se há 15 anos atrás, não sei exatamente como, mas há 10 anos atrás o valor era de 150 mil para você montar uma peça de teatro, hoje ele ainda é de 150 mil. É. E, assim, o máximo aqui em Curitiba. Sabe? E agora eles estão baixando para 45 mil, 20 mil, às vezes. 20 mil pra E montar assim, uma peça. 20 mil para você fazer 15 apresentações com 3, 4 atores. Então, assim, é um lugar muito absurdo. Chega a ser absurdo, assim. Chega a ser abusivo. É Abusivo. uma relação abusiva com... E é com esse intuito que eu puxei o papo, porque você veja, o café tá mais caro, o deslocamento dos atores tá mais caro, tudo tá mais caro. Existem coisas que não se pagava há 10, 15 anos atrás, como o exemplo, sei lá, do estacionamento em Maringá. E o dinheiro que se recebe para fazer a cultura acontecer, Sim. quando muito mantém, Sim. né? E ainda diminui, como vocês estão falando. Quer dizer, o valor não é muito grande, mas eu recebi 2 prêmios Gralha Azul, 2006 e 2016. Os dois com o mesmo valor. Ah, Nem Dois com o mesmo isso. valor. Que é em torno de 2 salários mínimos, assim, Sim, como sim, premiação. sim. Igual. Igual. É. Não mexe. Então, assim, é muito delicado, né? Então, assim, as pessoas falam, aumentou. Aumentou. O governo federal realmente aumentou, subiu, Sim, sim. sei lá. Mas a quantia, por exemplo, 3 bilhões para a cultura no país, num país como o Brasil, né, em comparação sei lá, um agronegócios, em comparação à saúde, é claro que não dá para a gente comparar com saúde, com educação, mas todos os outros mecanismos que recebem suporte, a gente sabe que os bancos recebem, que as empresas recebem subsídio, Não né? é considerar Redução de- nada menos importante, mas sim dar mais valor à cultura, né, do que se tem dado nos últimos anos, aí, nas últimas décadas. Tem sido muito complicado viabilizar um projeto Muito. cultural. E aí você vê, um projeto que seria de incentivo para alguém começar, acaba virando uma rotina, porque sem aquele incentivo, o teatro não se sustenta. Não é verdade? Isso. Era E- para ser só um empurrão, não era? E a Estela sabe quanto que a gente recebeu para montar esse espetáculo, Estela? Cidades Mortas? É, 0, né? 0. 0. Aí A gente vive começou com R$300. As pessoas falam assim, como é que vocês fizeram tudo isso com nada? A gente assim, Porque a gente... E em cena é praticamente nada também, né, Mauro? Você fala, nossa, acontece o espetáculo com nada. Nada em cena, quase. E aí, elogio não enche barriga, não paga aluguel, não paga boleto, né? Não adianta só o aplauso. Eu sei que Sim. há essa necessidade, mas tem que ter uma contrapartida. tem. Sim. Né? Mas- Afinal, é uma profissão, né? É uma É profissão. uma profissão, E nós somos nunca se- profissionais. E nunca se sentiu tanto a falta da cultura
como na pandemia. Sim. Não é verdade? A gente estava em casa, sem nada para fazer. O que que você ia assistir? Um Netflix, que é uma dramaturgia. Você ia assistir, você ia ouvir música, que é arte, que é cultura, né? Você ia assistir um espetáculo, alguma coisa online, é arte, é cultura para te distrair. Então tem um valor absurdo. E quem não queria ficar louco, eventualmente aprendia a pintar um quadro, assistindo algo no Sim. YouTube. Exatamente. Sim, né? A arte está muito presente em todos os pontos de construção, de estabelecimento da cultura social. Uhum. Ah, e assim, não se tem esse olhar sobre isso. Sabe? Se Curitiba ou Paraná Uhum. recebesse um incentivo bacana, a gente teria um... E a gente, você vê, então assim, tem um posicionamento, teremos o Pompidou no Paraná. Tá bem, né? Não dá, essas questões a gente não pode nem questionar mais, porque não vai levar nada, né? Existe um caminho quase que imposto, vai ser e ponto. 200 bilhões lá, né? Eu levantei 200 bilhões em Foz do Iguaçu, tá bom, tudo bem, vai gerar emprego, vai gerar turismo, vai gerar... Mas vamos botar então 200 bilhões no entorno Nas cidades menores. da cidade, não, nas cidades menores. Vamos colocar escolas de arte em torno do Pompidou, nos bairros, né? Para reduzir a violência, para estimular o crescimento dessas regiões, entendeu? Então, assim, esse é o jogo social que me pega desde que eu comecei a fazer teatro. Uhum. Sabe? O teatro tem um vínculo social muito forte e eu não abro mão disso. A minha escola, durante 30 anos... Sabe? Eu criei um modelo diferente de trabalhar com as pessoas. Eu não trabalho com o que vem de fora, eu trabalho com o que vem de dentro. Sabe? Eu tiro as pessoas de dentro delas. Sabe? Esse é o caminho. Sai de dentro, vem para fora, se expressa, traz a tua dor, traz o teu movimento. Sabe? E isso gerou um método de ensino muito poderoso, muito curativo, muito forte. Sabe? E aí entra gente que não quer fazer teatro, entra gente que já faz teatro há 10 anos, todos no mesmo lugar. Uhum. Todos no mesmo lugar. Porque existe um comum que nos liga, que nos une, que é o humano. E sabe que Não é? isso aí me gera um questionamento, né? Assim, a gente, quando vai conhecer os países em volta do Brasil, a gente vê países com um certo grau de valorização cultural. Digamos, você vai para o Uruguai, você vai ver gente lendo. A Argentina, acho que é o campeão de pessoas que gostam Livraria, da sempre leitura, cheias. livrarias. Livrarias de rua e mais de uma... Enquanto aqui estão Mas- fechando todas, né? Mais Tem de uma, às vezes na mesma quadra, né? Sim. Livraria e café. E a mesma coisa eu percebi, ou algo um pouco parecido também no Chile. Seria talvez o brasileiro, um povo que, por mais que esteja presente a cultura na vida dele, ele não perceba, será que não há uma falta de consciência cultural? Né? Porque, vamos dizer, aquilo que a gente comentou, quem estava na pandemia ajudou a cultura ajudou a lidar com aquilo de alguma forma. A pessoa às vezes está doente no hospital, vem o cara tocando violão, ajuda. No lar de idosos tem o cara que vai lá uma vez por semana só para cantar pro velhinho. Uhum. Só que parece que só tem consciência quem está naquela necessidade naquela hora. Seria então o brasileiro um povo que tem menor consciência cultural, e não menos cultural, mas menos consciência dessa necessidade? O que você E acha, aí? Estela? Eu acredito que sim, eu acho que essa é a grande questão. As pessoas não têm noção da importância da cultura na vida delas e aonde está a cultura na vida delas, porque a cultura está em tudo, né? A cultura faz parte da educação, é fundamental, porque se a pessoa vai fazer uma aula de pintura, vai fazer uma aula de teatro, isso é educação. Isso é educação cultural, não é só apreciar, né? Ou ir no museu, assistir uma peça de teatro, ou ir num show de música, é fazer arte, né? Uhum. E é se expressar, é começar a se olhar e a se entender, e é começar a olhar o mundo, porque só quando a pessoa começa a olhar o mundo e a entender, a olhar e a entender o mundo, né? A ter uma visão real sobre o mundo. Porque o que acontece? As pessoas não sabem olhar para fora, não sabem olhar o mundo, não sabem entender o mundo. E o que acaba acontecendo? As pessoas começam a aceitar qualquer coisa, né? Sim. Sim. Porque não conseguem
decifrar. Fazer leitura, Fazer leitura, interpretar. Interpretar, né? exatamente. Não consegue desenvolver uma interpretação de um olhar externo. E aí o que acontece? Você acaba aceitando qualquer coisa que te digam, você acredita, ou qualquer coisa que você leia. Isso que você está falando agora faz muito sentido naquele conceito de que a gente tem, às vezes, de analfabeto funcional. O cara que, na verdade, ele sabe escrever. Uhum. Mas se você der um texto para ele, ele não sabe Não compreender o sabe texto. interpretar. Então é meio que isso aplicado à cultura, talvez. Sim, ao desenvolvimento, né? Ao desenvolvimento intelectual da pessoa. Acho que a arte tem muito essa função, né? Desenvolve vários sentidos, E a gente né? vê. E a sensibilidade. E a gente vê assim, várias questões. Uma delas é a gente tende a ver a cidade como um núcleo central, né? Uhum. A gente não olha, por exemplo, Curitiba, que tem 400 favelas. Sim, É né? verdade. Curitiba tem 75 bairros. sim. Então, assim, se aqui, nesse núcleo central, a gente luta por um espaço cultural. O meu espaço eu estou vendendo, não dou mais conta de sustentar, sabe? Eu sei que o espaço do Abração também eles estão numa luta, mas eles Caminhando, estão se desfazendo, pra porque não finalizar. dão mais conta, sabe? E assim, durante todo esse período que a gente vem nos últimos 30 anos vivendo aqui em Curitiba e tal, a quantidade de espaços culturais aumentou mínimo e a maioria está fechando. Então, assim, imagina, se aqui no centro, que é o que recebe mais atenção, a gente está vivendo isso, imagina quando você sai Na para... periferia. E na periferia. periferia, e os poucos espaços que tem na periferia, eles não conseguem trazer a população para ocupar esses espaços. Mesmo quando tem espetáculo, quando acontece alguma coisa, a população não vai, as pessoas não vão, Não, Não- sai de casa. não sai de casa, não tem esse hábito, não, É. não Fica no celular jogando o jogo do. prefere Eu não vou ficar falar no o nome. celular, prefere ficar... Não fale, não fale. Falo porque eu sou. Ó, não gosto. É, já vou Mas, avisando. mas tem uma questão daí que a gente tem um povo que tem pouca subjetividade, né? Tem pouca subjetividade. A vida virou um movimento funcional. Não tem mais referência. loop de infinito. nada. É né? um looping, é trabalho, é acordar cedo, é fazer as coisas, é lutar. E aí, assim, você não tem outro desenvolvimento senão você ir para as drogas, quer dizer, você se perde porque você precisa de algo que te dê prazer para sustentar essa falta de subjetividade, essa falta de espaço interno. E aí eu vou mais longe. Quando você era criança, lá em Concórdia, qual era a diversão na infância? Não era ligar o rádio, ouvir aquela música gostosa? Eu tenho era? eu tenho o rádio da minha nona. Tem ainda? Tenho. Ele tem 80 anos, o rádio. Tá na minha casa. Ai, que Tá na minha Aí, ó, casa. acertou. Ixi. Né? E é isso. Foi lá em Concórdia que eu assisti o Teatro Biriba Sim! pela primeira vez, que era um teatro de pavilhão. Já tá na terceira ou quarta geração já, o Isso, Biriba, né? Continua. Essa aqui fez questão de me levar para assistir o Biriba lá em Itapema. Mas já na Olha, Vamos aproveitar a que tá aqui e geração vamos mais assistir o recente. Biriba. É. assim, que eu acho que é o Neto, né? O teatro, um Eu palhaço. assisti lá em Itapema também. É. Nós E também. o pior é que eu gostei demais, achei muito legal. Muito legal. A gente olha de longe às vezes, não sei se é porque a gente tá passando na avenida pensando em ir pra praia ou ir almoçar, não sei, que a gente olha e fala assim, nossa, mas será que as pessoas vêm? Até a hora que você vai, Entra. vê que é legal e vê que a casa Sim. lota. Lota. E me conta do Teatro Biriba daquela época, porque você pegou o Biriba original. Eu Ô, Biribinha. eu tinha 7, 8 anos. Que massa. Né? Um período da ditadura, né? Que a gente não... Enfim, eu não Muitas sabia, piadas a gente não proibidas. sabia de nada disso, né? mas era uma delícia. Eu lembro, tenho imagens, assim, imagens na minha mente, né? Eu lembro da serragem, das cadeiras de madeira, né? Eu lembro do teto, eu lembro das pinturas, no cenário com pintura. Da Maçã do Amor, feita Da Maçã do ali. Amor, exatamente. Então, você vê que a arte é tão forte que ela registra a nossa E a memória sensibilidade. afetiva, né? Exato. E lá na sua casa, lá no interior, lá em Concórdia, vamos lá, você tinha um espaço. Você falou que não se ligava muito em arte e cultura nessa época, né? Quando criança. Mas se tinha algum contato mínimo com cultura em casa? Tinha a mãe que cantava, a avó que cantava? Ou era só o rádio, a televisão, o Biriba? O meu pai veio da Itália com 19 anos.
E antes, entre o intervalo do fim da guerra, em 46 e 49, esses 3 anos, ele estudou pintura. Pintura, meu pai pintava muito, desenhava muito, tinha uns traços maravilhosos, fazia pintura a óleo, Que fazia legal. trabalhos arquitetônicos. Ele era uma figura, assim, um pequeno gênio, assim, prático, né? E assim, quando eu deixei a engenharia e comecei a fazer teatro, que apresentei pela primeira vez e que ele viu, ele me deu um super abraço. Ele falou assim, bem baixinho no meu ouvido: o teu nono fazia teatro na Itália. Ah, que legal. Lindo! Comédia dell'arte? Fazia comédia de lado, fazia na rua, fazia coisas, mas eram coisas mais voltadas à igreja, tinha Sim, sim. né? Mas fazia. Sabe? Meu nono era um cara divertidíssimo, assim, mas nunca se falava sobre arte. E sabe que essa mesma Não se pergunta que a Lana te fez, e eu quero que ela responda também, mas eu vou fazer ela um pouquinho diferente. Você também, já que você disse que gostava desde criança, você também era daquelas que escrevia peça quando era criança? Eu brincava de fazer peça. Eu Olha juntava só. todo mundo. E daí o que a Falei que gente eu achei fazia? minha gêmea. A gente fazia peças de piada. Pegava umas piadas e a gente encenava as piadas. E você tem, Ia lá você, pro quarto, ensaiava, de colocava os adultos Aham. na sala e encenava a piada. e você tem aquela pastinha preta, assim, com coisas que você escrevia ainda guardado? Tem um caderninho com milhares de Meu textos, Deus. poesia. Eles Eu dois achei são de que a Concórdia e gêmea, elas cara, duas que faziam Gente, mal, faz cara. aniversário quase. A gente nasceu quase juntas, Ó. em cidades diferentes, né? Eu também tive essa No fase. mesmo ano e quase no mesmo Por aí, eu dia. tinha uns 11 anos quando eu comecei a escrever minhas peças também. Ó. A partir de uma piada, daí chamava as Aham. primas, Ópera. a irmã, ópera, Sim, tudo sim. a gente inventava. Tinha um palco no porão de casa. E na tua casa, quem que tinha quem que era, se é que tinha uma referência, assim, cultural, alguém que cantava, alguém que pintava? Olha, a minha mãe sempre gostou muito de arte. Minha mãe sempre desenhou muito bem, assim, e escrevia poesia. Minha mãe também tem um caderno de poesia. Assim, então, Aquele caderno guardado que nunca foi publicado. que uma vez até eu pensei, falei, ai, mãe, vou pegar esse Que caderno. vai dar briga entre os herdeiros, Hum. quem vai ficar com a memória? Olha. Não, tem que transformar em peça, por que não, né? Pois é. Nossa, gente, tanta história gostosa pra gente lembrar. E aí eu vou jogar essa pergunta pra você que tá em casa. Qual é a memória cultural mais remota que você tem? Nossa. Qual é essa lembrança que te traz quando a gente fala em, cara, infância? É bom falar disso, Nossa, né? falou Bom, da é bom. Leva a memória. gente pra um lugar bom. tão gostoso. Mas você falou da memória cultural mais antiga, eu realmente não me lembro. Mas Acho que são se- os discos do teu avô, não? talvez. A vitrola. Talvez seja a vitrola, como é que é? A radiola. A Radiola. radiola É. escutando, tocando Polícia o Conjunto. Moendo Um Café. disco chamado Moendo Café. Moendo café. E tem, mas tem também, assim, eu me lembro que o meu avô, ele gostava de um pouco de fotografia, como eu gosto, como minha filha gosta, enfim. Mas ele tinha aquela quadradinha médio formato, tirava Aham, foto, pena que sim. se perdeu no tempo. Sim. Mas eu acho que o Moendo Café é a lembrança mais antiga. Você sabe que eu comecei a lembrar que a gente fazia uma espécie de um trem fantasma Capaz. na garagem. Então a gente fazia aquelas coisas, fazia apresentações e entrava, e a gente fazia os personagens do trem fantasma, pendurava, botava roupa, toalha, lençol, ia fazendo as divisões. Quer dizer, tem, né? A gente é muito. É engraçado, essa semana, ontem, eu fui numa ocupação lá em Campo Magro, chama Nova Esperança, Uhum. que tem 1.500 famílias, 6.000 pessoas vivendo. Caramba. E eles não têm, assim, culturalmente eles conseguiram fazer fossas ecológicas em 95% das casas, porque é uma área de preservação ambiental, e eles estão mantendo. Então, as fossas ecológicas, com bananeira, com caixas, com pneu, é maravilhoso, assim. Mas eles estão muito abandonados. E a gente tem uma ONG que a gente faz esse movimento para lá. E teve um momento que eu e Richard Rebelo, que é um parceiro aí antigo de palco,
Eu levei ele para contar a história e eu me joguei na história, para encenar a história que ele contava. E teve um momento que a gente começou a puxar as crianças. E assim, ele teve um momento que ele falou, e aí entrou o velhinho, aí o menino entrou. Encurvou as costinhas e entrou e fez o velhinho, assim. Você vê que tem na gente uma teatralidade presente, sabe? Uhum. Só que ela está inconsciente, ela está num campo que a gente não acessa. Então, o nosso trabalho é trazer essa teatralidade para As fora. crianças acessam muito bem, né? É muito Sim. fácil, né? Na É. brincadeira. Fazer teatro é isso, né? É você brincar. Se Aham. você conseguir acessar esse lugar da brincadeira e brincar de verdade, né? É. É isso. Me veio uma dúvida sobre a parte mais, vamos dizer, mais técnica, assim, do trabalho de vocês, tá? Primeiro, quanto tempo demora para você escrever um roteiro de uma peça dessa? Até chegar em Todos os cartaz. detalhes, da concepção inicial até o produto final, assim, quanto tempo? Tem todos, eu diria que tem todas as possibilidades e caminhos possíveis. Essa nossa peça, é importante a gente falar isso, a gente começou, apesar de a gente estava com o conteúdo dela fervilhando, Uhum. né? Em dezembro do ano passado, a gente começou a escrever. Tinha um festival de teatro, o grupo da Estela estava com um espaço no Mini Guaíra. A gente ia fazer uma mostra lá. Eu falei, Mauro, vamos encaixar essa nossa peça encaixar. na mostra da É. companhia. A gente criou ela com uma estrutura super pequena. A gente comprou uma mesa nos móveis usados de R$100, usou 2 cadeiras da minha sala, Fita crepe. uma fita crepe, um rolo de fita crepe, uma maleta que eu consegui desmontar, porque ela não abria, ela tinha segredo. Eu consegui abrir e tal, tirei, arrumei o segredo e fiz ela funcionar. Uma maletinha que é a maleta do dinheiro. E nós fomos para a primeira temporadinha de 4 dias com a última cena lida. Ah, A gente lia a última cena, Porque ele terminou de escrever um dia um antes. dia antes. não tinha Deu tempo, decorado. deu tempo da gente ler uma vez e já. A gente leu e foi e apresentou. Quer dizer, aqui a gente está contando outras questões. A gente está trazendo o Kelk. A minha proposição, a nossa proposição era, vamos arriscar, Uhum. sabe? É melhor o feito do que o perfeito, né? Com Isso certeza, tem permeado, assim, né? Nós Então, vamos fazer. O assim, importante é fazer. toda a minha trajetória, eu sei que da Estela também vamos arriscar, vamos fazer. Então a gente colocou 4 dias no Mini, a gente teve um espetáculo, aí a gente falou com o pessoal da Caixa, disseram, tem espaço na Caixa. O pessoal falou da Caixa, venha. Conseguimos fazer 6 dias na Caixa. Então nesse período entre Mini e Caixa, a gente reconstruiu o ato final, Sim, sabe? E decorou ele. Aperfeiçoou e fomos já com um espetáculo mais integrado, né? E daí a gente falou, não podemos parar, claro. Vamos lá para o meu espaço e vamos fazer uma terceira leva, que daí são 10 dias de apresentação, falta esses 4 dias finais, que daí a gente deu mais um salto. Então, assim, depende muito, né? A montagem de uma peça hoje com lei de incentivo é 2 meses de ensaio, quando dá. Quando dá. Caramba. Né? Talvez assim você faça o tempo de preparação do texto antes de ir para o ensaio, então 2 meses, 1 mês, 2 meses preparando o texto, às vezes ensaia 1 mês só e apresenta 1 mês. E, pasmem, geralmente a gente joga a obra fora. Capaz, Puxa. como assim? Porque você não tem condições financeiras de levar ela para um outro teatro. Entendi. Aí você já tem que estar pensando, sei lá, Num outro trabalho. projeto. Entendi. Entendeu? E essa é uma falha muito grande do sistema, sabe? Das leis de incentivo, da produção, isso, Fundação Cultural, Secretaria de Cultura, de não pensar numa continuidade. numa né? continuidade, num aproveitamento melhor do investimento que se faz nas obras. E nesse caso, Opa, desculpa. não imagina, mas é que nesse caso teria uma forma atualmente de transportar isso para uma outra mídia? Por exemplo, levar uma peça dessas, como você fez, gravou esse texto para YouTube, enfim, né? Mas tentar transformar isso num curta, num outro formato, não cabe. Não, porque É outra a linguagem. gente né? faz teatro.
É E é o o teatro. presencial, ali é pessoa, é gente. É Você vai ma- no teatro para ver gente. Né? Nesse vivo. caso, é quase que matar a gente, ter que abandonar a obra, né? E é outra linguagem, né? Tem É, que participar de um outro edital para conseguir Tá. a verba. E falando em audiovisual, interessou já vocês alguma vez na vida a fazer TV, a fazer cinema, a fazer algum outro material que fosse fora dos palcos? O Mauro faz. O Mauro, né? Eu faço cinema, tenho algumas. Tá agora, em agosto, entra Entre Linhas, Uhum. que é um filme do Guto Pasco, que fala sobre a ditadura militar em Curitiba, né? Sim, eu li Filme sobre isso, muito bom, Muito inclusive. bonito o filme. Bem E legal. forte, um filme Qual foi o forte. primeiro filme que você fez, assim? Qual foi tua impressão quando você se viu na telona ou num material diferente, assim, que não tivesse o público te assistindo, te aplaudindo ali? A primeira vez que eu fiz, eu não me vi na tela, porque passou muito rápido, assim. Você fez uma ponta? Eu fiz eu perdi, falei, passou. Eu tive essa experiência já também. Fiz uma ponta no Curitiba 0 Grau também. Era para fazer só uma figuração. Eu ganhei uma fala. Mas assim, piscou, perdeu, entendeu? A fala foi pro ar no teu caso? Foi. Ah, foi pro ar. Foi. Eu fiz o. Eu fiz o. Como é que é? O Barão de Cerro Azul. Sim, E eu estava junto com Erson Capri, sim. sabe, num trem. Eu era um dos 5 que morria junto com ele. Né? Você entrou pra morrer. Aquela morte dramática, tipo. Não, é assim. Ou era uma morte mais. primeira tipo, câmera tava- A primeira câmera mostrava o meu ombro, né, de trás, né? Porque mostrava ele lá e aí pegava aqui meu ombro e eu tava fazendo, né, dando contorno para a cena dele e depois já aparecia morto Sim. lá embaixo, lá perto No do meio, rio, a todo 200 mundo. metros quase Não da. nem pra ver que era você. Mas depois Mas- um personagem de mas verdade, foi- digamos assim. Eu fiz um personagem que é Auguste de Saint-Hilaire, o botânico Auguste de Saint-Hilaire, com direção da Berenice Mendes, que a gente gravou a passagem dele aqui pela região de Tibagi. Uhum. Aí ele contou ele conta as histórias que ele, enfim, os registros de plantas. E ali foi um personagem já mais integrado, Fala. inteiro, com fala. Que não entrou pra morrer em Eu cena. era enfim, o protagonista. E eu fazia 2 personagens, fazia ele e fazia o jornalista que pesquisava ele. Então ele trabalhava esse filme em dois focos, assim. Que O jornalista pesquisava, ia para o momento da cena, para a parte histórica, andando a cavalo, no meio do mato, atravessando o rio. É gostoso, né, também ter essa experiência, porque é uma proposta diferente. Você fica vários dias, às vezes, para produzir uma única cena ou poucas cenas, né? É outra temporalidade, né? Estela também já não. Você já fez alguma ponta ou assim, ou só eu sou o cara que nunca fez uma ponta no filme aqui? Eu tô pensando nisso agora. Ah, ela já fez curta. Ah, tá, mas você já fez. Caramba, eu sou a Já única fiz. pessoa na mesa que nunca participou de um filme. Poxa, Nem que seja um Vamos segundo. pensar em você, vamos pensar no né? plano, gente. Vamos Sei pensar. lá, e Olha eu aí, tenho, olha aí. eu dou uns aqui. Ó, com essa barba, eu Fala já uma frase aí imagino. que eu Essa barba, interpreto esse já. cabelo, né? Com essa Ser ou não barba, ser. assim, meio comendadora, assim, pode fazer Imagina aquele tropeiro, a né? pessoa falando Tá assim, junto. dizendo, não faça a barba. Não farei a barba, né? Não farei. Olha só. Só se for com barba. Se for com barba, tudo bem. Stella, e a tua experiência, então, com o cinema? Como é que foi? Eu tenho muito pouca experiência com cinema, assim, Uhum. praticamente 0 experiência. Eu fiz um curta muitos anos atrás. Mas o gostoso é ter o aplauso, né? O teu negócio é palco, eu já percebi, né? É ver as Não, mas não pessoas- tenho nada contra, quero Uhum. fazer, quero. Né, que a gente comentou, a gente gravou um episódio esse ano aqui com a Maureen Miranda, que ela contava que o sonho dela era fazer novela. Ela queria até o dia que ela fez a primeira novela. Mas ela disse assim, a gente passava o dia inteiro no set, sem gravar, esperando, então se fica Pra fazer aquela cena de 2 uma minutos. cena de 2 minutos, meio ocioso, então assim, o teatro é diferente, né, porque você tem esse contato com o público,
é a tua arte viva, né? Teatro É uma interação, né? Você interage ali com a plateia, né? Todo dia a gente comenta da plateia, né, Mal? Hoje a plateia tava assim, hoje a plateia tava Dá pra assada, reparar no público que Sim. tava lá? Tipo, Não, é que a gente escuta, né? A gente fica com uma escuta, Sim. a gente ouve o A gente público. percebe, é Percebe. muito vivo, uma troca muito viva. Porque o teatro é a arte da atriz, do ator, sim. né? O cinema, a televisão não é a nossa arte. A arte é desenhada por outras estruturas. A gente é uma peça dentro, né? A gente encaixa. Uhum. Então, é legal pro ego. Faz muito bem fazer cinema, né? Você fala, nossa, me ver no telão e tal. Agora, o teatro não. O teatro é vida, é muita... sabe, a gente chega no final e fala, hoje foi, hoje É a interpretação aconteceu. raiz. Né? Hoje aconteceu comunicação entre nós, porque a gente agora, por exemplo, nessa temporada, a gente começou a encontrar o jogo da peça, Uhum. porque o teatro é um jogo, só que assim, cada montagem é um jogo, né? Funciona de um jeito ou de outro. Depende do público também, né? Depende do público, então assim, é um momento de vida que não se repete. O espetáculo de domingo já passou, nunca mais. Não vai ser igual, né? Não vai ser igual. Quinta-feira já vamos para mais uma viagem. São viagens. Então a gente se prepara para ir produzir aquele encontro. E isso é único, é muito especial, é muito lindo, é muito amor, é muito desejo, muita vontade, é muito tesão, é muita. Sabe? É tudo isso. É uma relação real, né? É uma relação concreta mesmo, que acontece no teatro. E você fala dessa relação com o público. Incomoda ainda, se é que tem, a galera que o celular toca no meio da... ou que fica filmando vocês o tempo inteiro? Como é que é esse público que não desliga do Eu acho aparelhinho? que depende do momento, assim. Já foi pior. Eu acho que as pessoas estão começando A entender acalmar que- um pouco Sim. essa ansiedade de viver com com essa tela. essa tela entre, né? Elas estão. O pessoal já começando a tem acalmar. procurado mais, talvez, para se desligar disso. A gente não teve problema nenhum, basicamente. Até hoje Não, né? a gente não teve problema. Agora, Não. posso fazer uma pergunta? Lá vem o analfabeto funcional cultural agora. Fazer uma pergunta. Porque, assim, eu tenho minhas dúvidas duvidosas. Vamos Vamos dizer lá, as dúvidas duvidosas do Paulo E, Sérgio. por exemplo, vamos lá. O cara tá estudando para ser ator e, de repente, ele fala, não consigo fazer tal coisa. Existe uma espécie de manual que vai dizer assim, dicas para chorar. Dicas para morrer bem. Dicas para fingir que está triste. Existe alguma coisa, sei lá, vamos dizer que uma Barça do teatro, As algo que você possa, técnicas. meu Deus, deixa eu dar uma procurada. Segue. Agora a Barça você puxou longe. Não, imagina, sei lá, como tem o manual de alguma coisa da medicina, como vai ter o vademecum das leis do Tem o direito. curso do Mauro Zanata. Mas é a mesma coisa, assim, vamos pegar a medicina, né? Existe várias técnicas, existe vários entendimentos, mas assim, o médico vai encontrar o conteúdo dele nele mesmo. Sim, Sabe? sim. Nele mesmo. No teatro é a mesma coisa. Você pode estudar tudo, mas assim, se você não tiver um fluxo interno, se você não entender as tuas experiências de vida, se você não tiver coragem de acessar e fazer com que isso As passe a emoções. ser dar contorno do teu processo de interpretação, você vai estar sempre passando por esses momentos. Eu não consigo fazer. Porque não tem a forma certa de fazer, não tem a forma certa de morrer, né? Você nunca morreu? Talvez Como tenha a gente segue, talvez tenha a forma de não morrer. De não morrer. De escapar algumas vezes. Olha, né? mas é um bom tema de livro, como não fazer as coisas na sua profissão, né? Tipo, sei lá, como o jeito errado de chorar no teatro. Mas sabe É o jeito errado. tu quer ver uma coisa que eu aprendi durante esse processo todo? Que o lugar que a gente mais vive intensamente a nossa vida é quando a gente está no palco, Uhum. sabe? É quando a gente está no palco. Você se permite, né? Você está integrado, assim, porque se existe uma coisa na vida que dá um prazer pra gente, é você estar no tempo presente, sabe? Porque a gente está sempre com
um projeto futuro, a gente está Isso é sempre verdade. pensando. Pensando Verdade. em mais eu de vou uma coisa ao fazer. mesmo tempo. Ou a coisa que aconteceu, que não se resolveu. Então, o nosso dia a dia é muito longe da gente, é muito no plano mental. No palco, você tem a possibilidade de estar absolutamente presente. Então, a nossa luta, quando a gente vai, é isso. A gente faz um processo de aquecimento, a gente repassa o texto todo, a gente aquece, a gente joga, a gente brinca, a gente se empurra, se dá tapa, a gente se acende antes de ir para a Sim. cena, para que a gente tenha um super encontro lá dentro. Super encontro. E quando a gente tem esse encontro, a gente sai. Ai, hoje foi. Hoje o Cumpri minha encontro missão. aconteceu. Então, assim, tem a técnica, mas tem muito de você ser capaz de acessar, se acessar Claro. e mais do que tudo, produzir esse jogo. Se deixe chorar. É por isso É. que teatro causa dependência, né, Mauro? Como eu conto agora, quem Ministério da faz Saúde teatro adverte. acaba ficando dependente, porque esses momentos de você não ter que se preocupar com nada, só com o momento presente, é no É, palco. Você não fica ansioso, né? Pensando, ai meu Deus, eu tinha que estar lá, tô atrasada, ou não fiz o que eu tinha que ter feito. É, Né? É, Não tem nada disso. e aí aproveitando, desculpe, não queria te cortar, mas aproveitando, essa é exatamente a diferença do meu método, sabe? Eu não trago técnicas, eu trago a pessoa para o estado presente. Exercito esse jogo, essa brincadeira. Você agora, você aqui, você olhando o outro, você percebendo o outro, você estando com o outro. Uhum. Sabe? E isso faz você crescer um monte, faz você se ampliar, se multiplicar. Né? Qual é a outra dúvida duvidosa? Sim, tem mais uma dúvida duvidosa. Lá vem. Eu me lembro que muita gente, já ouvi falar, que elogiava o Zé do Caixão pela capacidade que ele tinha de fazer cinema com pouco. O Mais ou Mujica? menos, mais ou menos aquilo que você comentou agora há pouco, né? O Gica, Mazzaropi, estão vários exemplos no Sim, país. sim, mas o Zé do Caixão, o Zé do Caixão é um personagem, eu sei, mas o Mujica, ele principalmente, eu me lembro que falava, pô, o cara gravou cento e bordoada de filme, né? O cara tem um currículo muito vasto. Mas ele próprio dizia, né, dessas dificuldades nas entrevistas, quando ele era vivo, e que fora do Brasil, o cara era muito elogiado. Eu já vi homenagens para ele de várias formas fora do Brasil, e dentro do Brasil dá a impressão que ele era um cara assim que às vezes o pessoal até ria dele e não reconhecia isso, talvez por essa deficiência, né, cultural nossa. Para quem faz cinema hoje, ele era foda assim, como dizem mesmo? Que percepção você tinha da obra, por exemplo, que o cara deixou lá de sei lá quantos mil filmes que ele fez? Ele era isso tudo mesmo, essa luta mesmo? Eu não sei se eu tenho tanta referência assim, mas existe um lugar, porque o Zé do Caixão transitava nesse lugar do filme B, né? Sim. Né? Eu acho que deve ser pior, vamos dizer, mais difícil ainda, né? Underground, né? E assim, o Brasil sempre teve essa questão de sei lá, de deixar menor, marginalizar esse tipo de caminho, né? Esse tipo de escolha. Eu acho que ele foi um herói. Eu acho que ele foi um herói. Né? E assim, principalmente nesses lugares, porque você vê uma linguagem que ela quebra um pouco a quarta parede, ela cria uma relação mais direta com a plateia, mesmo no cinema, sabe? E isso é só para quem tem coragem. Isso é verdade. Só para quem tem coragem, sabe? Quebrar a magia do cinema, né? Estabelecer ponte, olhar para a câmera e falar com a câmera, sabe? Então, para mim é uma figura muito, muito potente, muito forte, muito poderosa. E aí eu aproveito para emendar, ele falou do exterior. Quando você morou na Europa, você tinha referências? Quem eram os famosos lá fora do Brasil na época? Uau. De quem vocês ouviam falar? Quem é que estava em alta? Quem eram os... Não sei, Tônia Carreiro, sei lá, quem que eram os artistas? Os famosos do Brasil que chegavam. Que chegavam lá. Assim, de quem que se falava? Quando se falava em Brasil, hoje, por exemplo, quando você viaja, até a galera que está assistindo aí pode comentar também aqui embaixo. Quando você chega fora do Brasil,
quando você fala, eu sou do Brasil, a galera fala o quê? Pelé, Anitta. Neymar, Anitta, né? Michel Teló, sei lá. Sim. De quem que se falava na época? Quem eram essas referências? Quando eu fui para lá, eu era do teatro físico, eu era da mímica. Uhum. Então, assim, a gente é muito preconceituoso, né? Mesmo, né, a gente acha não, que eu estou fazendo o melhor teatro, né? O melhor teatro é o melhor teatro é o que eu faço, é o teatro físico. Então, assim, a gente apreciava Denise Stokos, por exemplo, Maravilhosa. demais. Eu estudei na mesma escola que ela estudou. Aliás, faz uma semana que faleceu o Desmond Jones, que foi meu mestre, foi mestre do Luiz Louis, mestre da Denise Stokos, embora eles tenham tido uns atritos lá. Então a gente estava muito conectado nesse nosso universo do teatro físico. Né? Quem que fazia teatro em Curitiba nessa época? Quem que aqui estava movimentando quando você começou? Assim, quem eram as pessoas? Você Eu não lembra? nunca tinha. Eu tinha vivido em Curitiba para fazer o pré-vestibular. Olha só. Então eu não conheci. Eu vim para Curitiba de Londres para cá. Vim de Londres para cá. E nessa época, quem que estava despontando depois, assim, quando você começou no teatro? Quem eram as suas referências na cidade? Aqui em Curitiba era, bom, Enéas Lour, que acabou de falecer, Mário Schemberger, que faleceu um tempo atrás. Uhum. Né? Engraçado, começou a me vir a sequência dos falecidos, né? Paulão Fribe, que tinha um astral, não sei se você conheceu o Paulão Fribe, que era uma figura muito especial na cidade, um ator que fazia o Papai Noel na fábrica de Papai Noel comigo lá. Nossa, só me vêm os falecidos. Tinha uma figura, tem uma figura que está por aí. Odelair, conhecia, eu cheguei a conhecer a Odelair, conhecia a Lala. Odelair, muito especial, muito lindo o trabalho dela. Conheci uma pessoa chamada Jorge Vigário, que o Jorge está por aí ainda, é um grande ator, mas ele meio que trabalha com bonecos, a parte de ator dele, ele é da dança também. Lutero já estava na área também. Lutero de Almeida. Trabalhei em filme com Lutero. Em alguns 3 filmes eu trabalhei com Lutero. Lutero é maravilhoso. Gente, não, eu pergunto isso porque muitas vezes quando a gente começa ou a gente chega, né? Sempre tem aquelas pessoas que já estão no mercado, que a gente se inspira, vê o que estão fazendo, né? E como você falou, tinha um tipo de teatro que você fazia, mímica, enfim, trabalhava com o corpo e tal. Quem que fazia isso? Quem que te inspirou? Quem que te ensinou a fazer isso? Veio de você? Não, veio muito no acaso. Mas como eu não aceito o acaso como acaso, as coisas vão acontecendo assim, né? É maluco. Essa semana, ontem, eu tô dirigindo a Marina Prado, aí a gente falou da Tinkerbell. Nossa. Ela não conhecia Tinkerbell. Eu mostrei para ela Tinkerbell e acabou o ensaio. Eu peguei o carro, virei a esquina, tinha um carrinheiro com a carrocinha cheia e uma Tinkerbell enorme, assim, né? Eu falei, meu, que isso? Esses acasos. Que isso, né? Parece que é acaso, mas parece que os imaginários vão se alinhando. Vão se alinhando. Eu estava muito desgastado com a escolha que eu tinha feito na universidade. E eu queria buscar alguma coisa, qualquer coisa que me tirasse daquilo. E eu vi um cartaz de mímica. E eu falei, vou fazer. Eu vou fazer esse curso. E assim, ele foi tão forte que eu entrei e nesse mesmo dia, na primeira aula, eu saí e nunca mais voltei para a universidade. Eu decidi na primeira aula que aquele seria meu caminho, sabe? Nossa. Me pegou muito, assim, me pegou a técnica da mímica, me pegou, inclusive o Daniel, que é um argentino, que a gente se reencontrou e hoje somos amicíssimos. Isso faz 42 anos. Ele falou para mim, cara, quando você começou a fazer as técnicas, a parede e tal, na primeira aula, eu falei, que esse cara, que isso? O que esse cara tá fazendo? Pare! Né? Então,
isso me deu um prazer muito grande. E eu falei, eu gosto de fazer isso, se eu não decidir agora, eu vou me embananar. É Então, aquela decidi. decisão que você toma É. na vida, assim, naquele momento crucial que Eu não acaba mudando tranquei a toda a faculdade, história. nada. Você Joguei continuou. Não, joguei a pastinha no canto, nunca mais fui para aula. Ponto. Caramba, Desisti. desse jeito, assim. É. Que barato. E essas decisões eu acho que transformam a vida da gente, né? Até como você falou, que chegou um momento que você disse: não, eu vou assumir essa minha vontade de estar nos palcos, de estar próximo da plateia, né? E é uma decisão difícil, né? Ainda mais nos momentos como a gente está vivendo na atualidade, né? Sim, É uma grande concorrência e tudo mais, né? não é um lugar de conforto, né? É sair da zona de conforto. É você arriscar. É o que o Mauro fez, é decidir. Decidir é isso que eu quero e ir E embora. vai. Sem olhar para trás. Sem olhar, sem saber Né? se vai durar muito tempo, pouco tempo, só vai. Segue o coração, né? Exatamente, porque afinal a vida é uma só, né? Isso Se você mesmo. parar para pensar, não dá para perder tempo fazendo Se a outra gente coisa. pensar na nossa peça, onde é que a gente vai botar ela em cartaz? Né? Agora a gente tem que correr atrás de buscar festivais, Para a de peça não buscar. morrer, né? Né? É. Porque é uma história muito viva para se deixar apagar e não ter mais Sim, um sim. espetáculo para apresentar, né? Sim, e é um tema muito urgente, assim, né? É um Uhum. tema que a gente debate muitas coisas, assim, a gente abre muitas questões que Uhum. estão aí. A peça não traz nenhuma novidade, não é assim, não é nenhum tema assim, que você vai lá e fala, nossa, mas Aprendi algo novo. nunca tinha pensado nisso. Não. Mas ela acende de novo essa chama da reflexão, porque assim, tá todo mundo tão acostumado, tá todo mundo tão Sim. cansado, É. todo mundo sabe de falar sempre a mesma coisa, fala, não tem que se falar disso, não dá para não falar. A gente tem que se indignar, não dá para parar de se indignar. Isso é verdade. Né? Então, acho que a peça tem essa função de trazer isso de novo, esse questionamento, essa indignação. Né? E quando a gente fala de cultura, a gente logo pensa em quem apoia os nossos projetos. E agora eu vou falar do nosso patrocinador, Olha aí. que são os estúdios da Toca. Sim, gente, esse espaço que você está conferindo hoje é o nosso espaço aqui da Toca Cultural. Está aberto para alocação, para realização do teu projeto. Tá precisando de um lugar para gravar teu áudio, gravar tua videoaula, ou então fazer lives, ou ainda tirar a sua ideia de podcast do papel. Então a gente está aqui no Centro Cívico, tá com esse espaço bem bacana, esperando você. Traga seus convidados para cá, vem tomar um café, vem conhecer, gente. Só escreva pra gente, nosso Instagram tá aí, Estúdios da Toca. Escreva, marca aqui, agenda tua visita, venha gravar o teu projeto que a gente vai estar esperando vocês. Esse Muito estúdio bem. aqui é muito legal. Gostou? Muito fofo. Toca. Fizemos com muito Muito carinho. É uma toca maravilhosa. É uma toca, né? E eu quero encerrar a minha última pergunta anotada aqui para vocês. Vamos ver quem é que vai saber responder essa. Aquela pergunta Dúvidas capciosa. duvidosas. Essa é capciosa, hein? Quero ver. Como saber Ah. se o ator tá falando a verdade ou se ele está encenando? Eita, Quem no dia a começa? dia? Claro. Eita. Ele vai chegar assim, eu preciso, me deixa passar na sua frente na fila, porque eu tô com meu pai, não sei o que, no carro. Como saber se é verdade ou se ele tá encenando? Já fez isso, Estela? E aí? Olha, no palco acho que tem como saber, né? Agora na vida, né? Tem muita encenação na vida, né? As pessoas encenam o tempo todo, tipo isso, assim, né? Não rola aquele tipo assim, rapaz, também sou atriz, o que você tá falando aí? Tô ligado, não tem carro nenhum, não. É. Na Você- vida tem muito, e na vida é muito fácil a gente ser enrolado, né? Eu, pelo É. menos, nossa, pra Me mim enrola enrola. Me enrolam fácil. Não, e às Tem vezes a muita gente sabe, informação por aí. esses dias eu encontrei um senhor na esquina e ele olhou para mim e ele falou, o senhor me pagaria um... Eu tô com netinha, minha netinha tá ali. Eu falei, claro, o senhor... Aí ele falou, ai, que bom, o senhor é tão bom, Generoso. generoso. Ele só com um dentinho assim, eu sou do interior e tal, mas eu falei, sabe o quê? Vou. Né? Fui com ele na padaria, quando eu cheguei na padaria... Pedi sei lá, alguma coisa para comer, um pedaço de empadão e uma coca. E eu falei, pega um brigadeiro para ele também.
A moça olhando para mim assim, de lado, tipo, mais um trouxa. Ele é ator Mais um também. São os melhores atores. É, Eu acho então, que ator era da vida real. contratado da padaria. Né? O cara é ator da vida real. É, mais um trouxa, mas aí assim eu falei, um prazer, tô tendo um prazer de ser enganado aqui. Muito Tendo um bem. prazer de ser enganado. E pra gente encerrar esse papo, que eu adorei receber vocês aqui, eu quero os contatos de vocês. Estela, onde a galera te encontra? Como faz pra conversar contigo? Instagram, no Facebook. Olha, pode ser pelo Instagram, Estela Maris Arte. Mas assim, ó, pra encontrar a gente essa semana, esse final de semana, é quinta-feira, de quinta a domingo, lá no Espaço Excêntrico. Isso aí. Apareçam por lá que a gente vai estar lá. Quanto custa a entrada? A entrada tá 40 e 20 meia. Tem a taxa do Simpla, né? Então a gente é 40 mais as taxinhas, que é uma taxa pequena, ou dá pra comprar lá na hora, na bilheteria, que daí é sem taxa, Olha 40 só. e 20. E 40 super pila dá pra se vale. divertir. Isso Dá pra mesmo. ir. E aí, Mauro, e Né? você tá na internet? Como é que a galera te encontra? Eu tô no @mauro.zanata, com 2 T's, que é onde eu tô fazendo as minhas pequenas lives. Amanhã é 26ª. Eu tô pagando uma sobre essas promessa de lives 30 dias aí. São lives lá do centro da cidade, É dos né? centros. Começa 10:08. Você fica Todos os conversando com dias. as pessoas? Eu converso com pessoas, com amigos que vão até lá, com artistas, enfim, passa muita gente. De vez em quando conheço alguém que está passando pela praça. Tem gente que já passou, conheci e está voltando. Volta Olha. outros dias. Né? E é para falar sobre cultura, sobre a visão de mundo, sobre o que está acontecendo. Podcast da vida real, Da eu vida diria, né? É isso aí. Muito bom, gostei da iniciativa. Só fiquei triste que você vai fechar teu espaço. É, mas O não ano que fique, vem. não fique, pense em mim. Tá bom, vou pensar. Faz parte do processo, né? É, Tem isso. começo, Pensa no meio e pique. fim, Claro, talvez claro. seja o É momento. começo, meio e começo, né? Lá. Não, eu, Né? Uma frase. eu não posso mais ficar alimentando um espaço cultural. É Tá com isso. outros projetos. Infelizmente, alguém mais teria que fazer esse processo. Eu já não tenho mais essa. E não é que não tenha pique, não. Eu quero fazer outras coisas. Eu estou no meu maior gás da minha vida. Vai ser mais ator que administrador agora. Exato. Isso aí, tá certo. Muito bem. Gente, a Alana já agradeceu, mas também fica aqui o meu agradecimento por vocês terem vindo aqui, dar esse pouquinho de tempo de vocês para falar conosco. E vai ser uma conversa muito legal que as pessoas vão poder acompanhar no nosso canal do YouTube. Toca Cultural. É isso aí. E pra você que ficou até agora, não esquece de deixar teu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Sempre saem uns cortes legais também lá no nosso Instagram, Toca Podcast com 2 T's no final lá no Instagram. E você confere também um pouquinho dessa conversa por lá. É verdade. E é aquela coisa, né? O engajamento, a necessidade de engajamento não para nunca. Então, solicito a você o like, um comentário bacana, inscreve no canal. E é isso aí. Semana que vem a gente se fala. Se você já esqueceu meu nome, eu sou o Paulo, essa aqui é a Alana e semana que vem estaremos novamente em mais um Toca Podcast, aqui nos estúdios da Toca. Isso aí, gente. Forte abraço pra vocês. Obrigada, E até. obrigada. Beijos. Adorei vocês aqui. Valeu, até semana que vem. Tchau.